Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram-lhe: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Deus. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que ele realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos acostumados a imaginar a figura de Jesus, nosso Salvador, como ele mesmo a descreve no Evangelho de São Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Antes, ele já tinha dito, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, porque estes possuirão a terra. Como conciliar esta mansidão com as cenas que nós acabamos de ver narradas no Evangelho? Um Cristo cheio de cólera, com um chicote na mão, derrubando as mesas dos cambistas e mercadores que faziam seus negócios dentro do templo e gritando: não façam da casa de meu pai um mercado público. Isso no Evangelho de João, porque no Evangelho de Mateus a linguagem é bem mais dura. Não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Primeiramente, convém fazermos uma distinção clara entre cólera, ira e ódio. Cólera e ira são 2 paixões fortes, naturais ao ser humano, provocadas por algo que nos causa revolta, indignação. Ódio não. Ódio é uma paixão violenta, é uma paixão rancorosa que nos leva a fazer ou a desejar o mal da outra pessoa. Cólera e ira são armas legítimas de proteção da nossa natureza. Ódio não. Ódio é uma arma malfazeja, uma arma de ataque que nós mesmos fabricamos. A cólera, como a ira,
é passageira, já o ódio é permanente. A Bíblia fala algumas vezes sobre a justa ira de Deus, sobre a cólera divina. E é essa cólera que Jesus Cristo, no Evangelho, mostra no Templo de Jerusalém. Ele está naquele momento dentro do templo, o lugar mais sagrado, mais venerado do seu povo. Está cercado dos sacerdotes do templo, e esses possuíam monopólio do comércio dos animais trazidos para o culto, para os sacrifícios. Diariamente se ofereciam estes sacrifícios e eram escolhidos os melhores cordeiros, as melhores ovelhas. Era esta a segunda fonte de lucro na cidade de Jerusalém. Quando, pois, Jesus toma o chicote na mão e sai derrubando as mesas dos vendilhões do templo, ele está revelando o tamanho da sua indignação. Ele toca no centro da corrupção, mas ao mesmo tempo ele toca ali onde ninguém ousaria tocar, no templo sagrado, onde estava guardado o Santo dos Santos. Por isso, em outro verso logo adiante, o evangelista escreve: a partir desse momento, os chefes dos sacerdotes procuravam uma oportunidade de condená-lo à morte. Jesus estava assinando o decreto da sua morte. Imaginemos uma outra hipótese. Imaginemos que Jesus não tivesse entrado no templo naquele dia, ou que ele tivesse saído imediatamente, ou que ele tivesse se calado diante dessa profanação. O que teria acontecido? Com certeza, ele teria prolongado mais alguns anos de sua vida. Valeu a pena essa aventura? Vale a pena arriscar a vida em defesa da verdade, em defesa da honestidade? Não é melhor calar, omitir-se, acomodar-se? A resposta pessoal fica para a consciência de cada um, porque Jesus mesmo já deu sua resposta no Evangelho. Transportemos essa cena para os nossos dias. Em nossos dias, com essa intenção de purificar a casa do Pai, como Jesus reagiria visitando todos os grandes templos por esse mundo afora? Como ele se comportaria? Ele pouparia, por exemplo, a Basílica de São Pedro em Roma? Pouparia o santuário de Lourdes, na França, o santuário de Fátima, em Portugal, o santuário de Nossa Senhora Aparecida, de São Francisco de Canidé, o santuário do Juazeiro do Padre Cícero? A maior parte de nós já tivemos a oportunidade de visitar esses lugares e percebemos claramente que os seus moradores se sustentam economicamente pelos bens, pela renda adquirida nessas romarias e peregrinações. Daí nasce essa dúvida: onde é que termina o direito de sobrevivência e começa a exploração comercial? Como é que fica garantida a absoluta gratuidade das bênçãos, dos favores e da graça divina? São perguntas que não encontram uma resposta imediata. Nós não podemos negar que voltamos dessas visitas com a nossa fé reanimada, mas a nossa confiança na honestidade humana, na pureza de intenção, até mesmo daqueles que lidam com as coisas sagradas, sofrem alguns arranhões.
nós teremos sempre argumentos suficientes para legitimar, para justificar o comércio das coisas sagradas. Alguns logo responderão sim, sem dúvida, com certeza. Como é que nós poderíamos divulgar o Evangelho sem contar com grandes recursos financeiros exigidos pela alta tecnologia? Como é que nós poderíamos manter atualizadas e atraentes os programas da grande mídia com fins religiosos? A despeito disso, minhas irmãs e meus irmãos, a exortação do Evangelho fala outra linguagem. Dai de graça, porque de graça recebestes, diz Jesus. E em outra oportunidade, ele acrescenta: não junteis para vós tesouros materiais, tesouros que a traça rói e os ladrões roubam. Juntai para vós tesouros espirituais, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. São Paulo é mais radical. E ele escreve: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males neste mundo. Há algum tempo atrás, o nosso Papa Francisco exortou os fiéis com estas palavras: nesse momento, Deus está pedindo da nossa parte mais simplicidade de vida. E ao clero, ele disse diretamente: o povo se sente magoado quando vê os pastores consagrados a Deus apegando-se ao dinheiro. Aliás, minhas irmãs, meus irmãos, a simplicidade de vida não é uma pregação só das religiões, é uma utopia da humanidade. Viver com moderação, desfrutar dos bens suficientes e usar todo o tempo restante para aperfeiçoar-se na cultura, na sabedoria, nas relações com as outras pessoas, tem sido a utopia de muitos homens e mulheres de boa vontade. O grande poeta norte-americano Walt Whitman escreve assim: eu e você, sem um tostão no bolso, podemos adquirir as melhores coisas da terra. Portanto, o que está em jogo não é evangelizar ou não evangelizar, é evangelizar com autenticidade, de tal modo que a bondade de Deus, a perfeição de Deus, a gratuidade absoluta de Deus possa ser sempre reconhecida. Uma parábola moderna narra o seguinte: realizou-se certa vez na cidade de Barcelona, na Espanha, uma feira internacional das grandes religiões monoteístas. No dia da inauguração, Jesus foi convidado para visitá-la e ele aceitou. E primeiro entrou no grande salão da exposição do judaísmo e se deparou logo no frontispício de entrada com uma grande cruz de Davi, símbolo do judaísmo, esculpida em ouro fino, cravada de pedras preciosas, a estrela de Davi. Daí ele foi visitar a exposição do protestantismo e novamente ele avistou uma imensa Bíblia. As letras eram douradas e a capa trabalhada com ouro puro e rodeada de pequenos diamantes. Daí ele entrou no salão do catolicismo e o que ele viu? Uma imensa cruz luminosa, toda trabalhada em ouro do melhor quilate e esmeraldas vermelhas formando as palavras no alto da cruz: Jesus Nazaré, Rei dos Judeus. Finalmente, ele entrou no salão do islamismo e a diferença não era grande. Uma imensa empanada tecida com fios de ouro, onde estavam escritas essas palavras: Allahu Akbar, Deus é grande.
Em cada um desses 4 painéis estava assim escrito: nós cremos no único e verdadeiro Deus. Então perguntaram-lhe sua opinião. E Jesus respondeu: eu acabo de ver o que há de incomparável, a maior perfeição artística, a imensa riqueza, a imensa beleza. Mas eu devo confessar uma coisa: eu não me reconheci em nenhum deles. Essa é a questão. Onde reconhecer a presença viva e real de Jesus de Nazaré? Observemos os programas religiosos da televisão. Eles cumprem bem sua tarefa, seu papel: divulgar, atrair, propagar e, por vezes, tocam a nossa alma e nos dá algumas emoções profundas. Mas tem uma coisa que a televisão, qualquer dos seus programas, não é capaz de realizar. É a evangelização e a conversão da pessoa humana. Esse processo tem início com o batismo e exige sempre uma contínua renovação de vida, e exige que nos mobilizemos e cheguemos ao encontro dos irmãos e das irmãs, que saiamos de nossa zona de conforto, de nossa confortável poltrona, para ir plantar as sementes do Evangelho no meio do mundo. Isso nenhuma televisão é capaz de realizar. Imaginem se os caminhos de nossa fé pudessem ser determinados por uma grande empresa. Isso significa que a fé cristã estaria à disposição de uma concorrência. Quem tivesse mais recursos financeiros faria os melhores programas e venceria. Venceria o quê? Uma competição, um campeonato de religiões. Não, meus irmãos, minhas irmãs, jamais podemos permitir que a nossa fé fique subordinada ao domínio do poder econômico. Nós estamos diante de questões que interpelam a nossa consciência individual e a nossa consciência coletiva. E não há regras fixadas, nem definitivas. Cada um tem que ser juiz de si mesmo. E daí partir para avaliar o que acontece fora de nós. A advertência de Jesus vale para todos os templos da terra, mas vale sobretudo para o templo mais precioso de todos na face da terra, que somos nós. Eu, você, filhos e filhas de Deus, únicos seres humanos criados com a capacidade de adorar conscientemente o seu Criador. Vocês não sabem, escreve São Paulo, que vocês são templos de Deus e que o Espírito Santo de Deus mora em seus corpos. Por conseguinte, nenhum interesse econômico, nenhum interesse comercial pode prevalecer sobre ele. E se alguém disser nesse momento que o Brasil não pode parar, que a economia não pode parar, para dar atenção a milhares de mortos, a milhares de vítimas que morrem semanalmente nesse país, esta pessoa merece muito mais do que o chicote de Jesus no Templo de Jerusalém. Merece o lugar mais quente do inferno. Veja, meus irmãos, essa é uma das nossas penitências básicas da Quaresma. Cuidar, zelar desse templo sagrado de Deus, que é o nosso corpo, que é a habitação do nosso espírito, que é a nossa vida, que é a imagem e a semelhança de Deus, que Deus criou como sua obra-prima e reconheceu nele sua imagem, sua semelhança. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência
e que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.